Nós vamos falar hoje sobre obediência e resignação. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, vamos encontrar no item de número 8 a mensagem de Lázaro, ditada no ano de 1861, que trata deste assunto, obediência e resignação, que será esse nosso assunto de hoje, como já dissemos. Essa mensagem nos diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiros da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer, no seio da humanidade deprimida, que o seio da humanidade deprimida brilhasse nos triunfos do sacrifício e da renúncia corporal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio de ação do freio e da espora. Toda a existência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Esta é a palavra de Lázaro. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos criou dotados de muitos talentos, talentos esses latentes, para serem desenvolvidos, e assim nos deu a inteligência para discernirmos e a liberdade ou o livre-arbítrio para escolhermos o caminho a seguir. Além desses preciosos talentos, nos permite, através dessa mesma inteligência, percebermos pela intuição a inspiração dos benfeitores do mundo espiritual. Estamos sempre cercados dos Espíritos do Senhor,
que nos ajudam na condução de nossas vidas, usando, é claro, a nossa vontade, e para isso teremos que ter paciência, compreensão e olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esses espíritos da luz que estão sempre conosco, que nos rodeiam, além do nosso anjo da guarda, que não sai de perto de nós, que está sempre cuidando de nós, nos dão condições. Então aqui ficou bem claro que eles dão todas as condições de aprendizado, de vida, de modo de ser, de atitudes, enfim, mas que depende exclusivamente de nós. Só nós podemos sentir a presença, sentir auxílio desses espíritos com inspirações, só nós temos condições de seguir em frente para um caminho melhor, no aprendizado, na vontade de melhorar, transformando cada vez mais através dessa ajuda que os espíritos nos dão. A nossa transformação é indispensável para seguirmos o caminho da evolução. Joana de Ângeles nos diz com toda clareza: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submeto-me a essa força vital, continua Joana de Ângeles, submeto-me a essa força vital e tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações. Por aí a gente vê que nós temos muita ajuda do mundo espiritual, que nunca estamos sozinhos. Então precisamos acreditar e sentir a presença desses amigos que estão conosco sempre. Tenhamos a certeza de que quando elegemos uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não nos eximimos de lutas, de sofrimentos, de dificuldade. Nós não vamos ficar livres de lutas, sofrimentos, dificuldade, mesmo com qualquer tipo de vida que tenhamos. Eles sempre estão presentes como desafio que devemos enfrentar sem desânimo, sem perder o foco, sem desistir e sem lamentações, acreditando que tudo isso são contribuições positivas para o nosso conhecimento e ascensão. Então, todo sofrimento, se não é criado por nós mesmos, é necessário para a nossa evolução. Sempre nós sabemos que a dor e o sofrimento são molas que nos impulsionam para melhorar, para crescer, para alcançar uma vida melhor, com transformações. A vida, meus irmãos, é uma bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando nós estamos sob o látego libertador das provas e expiações. Se tivermos uma vida agradável e formos obedientes, resignados e compreendendo a vontade de Deus, todos os nossos dias serão de paz, ensolarados e felizes. Se acreditarmos na bênção divina, com certeza nossos dias serão sempre melhores. Nós já sabemos que a reencarnação é uma dádiva de Deus, é uma bênção para o processo de evolução espiritual. E para isso fomos criados simples e ignorantes, para crescermos e evoluirmos
com o nosso esforço e vontade. Nós já sabemos que as oportunidades das reencarnações são formas de crescermos. A cada reencarnação, a cada vida que temos, que recebemos, que é uma bênção, nós vamos evoluindo um pouquinho, que seja um pouquinho. Vamos seguindo em frente nosso caminho evolutivo, normalmente subindo degraus da evolução. E quando livres do corpo carnal, ainda no mundo espiritual, na erraticidade, ou seja, no período contido entre uma encarnação e outra, o espírito anela ascender, quer crescer, quer melhorar, empenhando-se até o sacrifício para alcançar a meta superior e deseja voltar ao mundo físico para alcançar essa meta. Então, os espíritos estão no mundo espiritual e eles querem crescer, eles querem aprender, têm oportunidade e, querem voltar para o mundo espiritual, para o mundo físico. Se tiver condições, escolhe suas provas e aceita as expiações que lhes são impostas. Nós sabemos que provas nós escolhemos as que vamos querer no mundo físico. As expiações são imposições dos nossos erros do passado. Ou, caso não tenhamos condições de escolher, os amigos superiores farão por nós a escolha de acordo com a necessidade de cada um, mas disso lhe darão conhecimento. Então, os espíritos amigos resolvem para nós o que seria melhor para novas encarnações e dão conhecimento o que foram escolhidos. Se nós tivermos condições, nós mesmos escolhemos. Contudo, quando mergulhados de novo no corpo físico, apagam-se as lembranças dos compromissos assumidos, diminuindo a vontade e as nobres aspirações que o envolviam no mundo espiritual. E surgindo as dificuldades naturais, que todos temos, com certeza, começam as reclamações, injustificáveis muitas vezes, esquecidos de que os amigos espirituais haviam nos avisado das dificuldades que nós encontraríamos com as provas que nós escolhemos. Mas, na ânsia de melhorar, achamos que aguentaríamos e muitas vezes acabamos fracassando e não terminando as provas que escolhemos. Precisamos aprender a aceitar com resignação as dificuldades e os sofrimentos. Vou repetir, aprendamos a aceitar com resignação as dificuldades e sofrimentos, certo de que elas são o que precisamos e que Deus, como Pai amorável, só quer nossa felicidade. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Então essas provas são justificáveis. Então nós precisamos ser resignados a aceitar essas provas, porque Deus, como Pai amorável, continuando, só quer nossa felicidade. E se sofremos, é porque é para o nosso bem e para a nossa melhoria. O único destino que Deus preparou para nós é a felicidade. Ele nos criou para isso. Nos dá formas de superarmos obstáculos. Deus nos dá para isso. Nos dá formas de superarmos os obstáculos e as dificuldades. Mas deixa que o próprio homem, que cada um de nós, vá ao encontro de seu destino. O homem é o obreiro do seu próprio destino. Cada um faz as suas escolhas. Se nós nos achamos sem força, sem coragem, temos que nos apegar à nossa fé. Acreditemos na infinita bondade de Deus.
Oremos a Ele pedindo a inspiração. Meditemos sobre as atitudes que devemos tomar para seguirmos firmes em busca de nossa renovação e redenção. Então nós precisamos ser firmes nas nossas escolhas, nos nossos desejos, para seguirmos em frente, para nos renovarmos. Isto é muito importante, cada um fazer sua própria escolha, sempre para melhor. No livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, encontramos um trecho que diz o seguinte: se você diz que não tem forças para bater suas asas, deixo-lhe este remédio colhido nos versos da canção de Raul Seixas. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tenha outra vez, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte para cruzar a ponte. Nada acabou. Vou até repetir, que achei interessante. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Para cruzar a ponte, nada acabou. Continuamos e depende de cada um de nós. Mas precisamos estar atentos. A vida é uma escola onde não podemos estar distraídos. Precisamos estar libertos e certos de que a cura e a libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas, desgostos, sem reconhecerem que no presente tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente. Vou repetir essa frase. A cura e a libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas, desgostos, sem reconhecerem que no presente tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente. Por que que pode ser diferente? Porque depende de nós. Hoje, o passado é só uma lembrança, uma história que já acabou, a não ser que queiramos continuar vivendo esse drama sem fim. O passado é realmente um drama, acabou, passou. Vamos esquecer tudo que passou. Se continuarmos fixados no passado, olhando para as tristezas que já se foram, estaremos repetindo a mesma história hoje e amanhã. Recordando o passado, é isso que fazemos. Estamos repetindo um sofrimento sem necessidade. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Vamos assumir o controle de nossas vidas, deixando as lamentações, acolhendo tudo com resignação, tomando as rédeas da situação. O futuro é a somatória de tudo aquilo que plantarmos hoje em nossas vidas. O futuro é a colheita feliz que vamos ter pelas sementes de amor, trabalho, alegria e confiança que vamos plantar a partir de agora. Vamos ser espertos e vamos realmente plantar amor, trabalho, alegria e confiança para colhermos alegrias e felicidade. Comecemos hoje a mudança de nossas vidas para a nossa cura e libertação. Vamos procurar elevar nosso pensamento
o mais alto possível, nada pensar de ruim, nem a respeito de nossa vida, nem a respeito da vida de nossos irmãos. Proclamemos a boa vontade, cumprindo muito bem nossas obrigações para com tudo e com todos. Renovemos o nosso coração, limpando toda mágoa, culpa e ódio, para que nossa vida flua leve e com mais alegria e prazer. Trabalhemos com amor dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos. Estaremos com Jesus. Eu vou repetir essa parte. Renovemos o nosso coração, limpando toda a mágoa, toda a culpa e ódio, para que nossa vida flua mais leve e com mais alegria e prazer. Trabalhemos com amor dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros, pensar na felicidade dos outros e na felicidade de todos, e estaremos com Jesus. Isso tudo quer dizer resignação, paciência e aceitação dos desígnios do Pai. Além da resignação, Deus espera de nós a obediência às suas leis. Jesus nos ensinou o principal mandamento dessa lei, que resume toda ela em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como podemos amar a Deus se não amarmos ao próximo? Como podemos amar ao próximo se não nos amarmos? Para nós nos amarmos, para nós amarmos a Deus, nós temos que nos amarmos o próximo e amarmos a Deus. A obediência é o consentimento da razão, como nos diz Lázaro lá naquela leitura, em sua mensagem. E a razão nos diz que é do nosso maior interesse obedecermos e cumprirmos as leis de Deus. Jesus, como ele próprio disse, não veio destruir a lei de Deus, mas veio cumpri-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao adiantamento dos homens. Por essa razão é que nessa lei estão os princípios dos deveres que temos para com Deus, para com os homens e para conosco. Jesus nos mostrou que será necessário que a lei de Deus, tenha cumprimento integral, ou seja, cumprida na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as ampliações e consequências. Isto se refere a todos nós, a todos os homens. E quando essa lei dominar a massa, é que nosso planeta estará em condições de se tornar o planeta de regeneração, que tanto esperamos. Depende só de nós. Somos hoje um planeta de provas e expiações, pretendendo passar a regeneração, esperando passar a regeneração. Mas cabe a nós, habitantes deste planeta, buscarmos imediatamente a nossa transformação moral através do amor e do conhecimento, pois só aí, quando todos estivermos transformados, é que passaremos a ser mais felizes em um planeta mais adiantado, com menos dor e sofrimento e com muito mais amor. Eis aí porque a obediência é o consentimento da razão, pois conhecendo a verdade e entendendo a importância de nossa regeneração,
para a nossa felicidade, que é o destino que nos foi traçado por Deus, o homem se libertará de suas imperfeições em busca de dias melhores. Depende só de nós melhorarmos este planeta, melhorando cada um por si. A vida é uma busca constante e um grande caminho a percorrer em nossas diversas encarnações. Para isso que servem as encarnações. Vamos subindo de degrau em degrau, vamos aprendendo, vamos melhorando, mas depende de nós precisamos querer, ter vontade, nós somos livres. Nós escolhemos o nosso próprio destino, o caminho, nós fazemos o caminho. Então a vida, como diz aqui, é uma busca constante, um grande caminho a percorrer em nossas diversas encarnações. Procuremos a perfeição, e só aí, com a perfeição, quando a alcançarmos através de nosso esforço e boa vontade, é que cessaremos o círculo da reencarnação. Aí nós já temos passado por todas as reencarnações necessárias para cada um de nós. E encontraremos o reino de Deus. Esse reino, meus irmãos, já está dentro de cada um de nós, está latente. Nós temos que buscá-lo, cabendo a nós conquistá-lo definitivamente. Somos filhos de Deus e sabemos que chegaremos lá com o auxílio de Jesus e dos bons espíritos do mundo maior. Como vimos, só depende de nós. Os espíritos superiores nos mandam mensagens nos ajudando, como essa de Lázaro, como as outras que eu li, para que possamos, nós temos apoio dos amigos espirituais, nós temos a força desses amigos espirituais, temos Deus torcendo e querendo que cresçamos. Vamos seguir em frente, procurando melhorar. Como? Através do conhecimento, através do aprendizado e da vontade. A nossa boa vontade para nos transformarmos, para sermos a cada dia um pouquinho melhor. É fácil? Com certeza não. Mas é possível e muito. Então vamos tentar e seguir em frente. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos que estão conosco nos auxiliem sempre, para que possamos seguir este caminho de redenção e alcançar o nosso reino de Deus, que está dentro de cada um de nós.